A lenda de Yara. Há muitos e muitos anos, numa aldeia às margens de um rio na floresta amazônica, vivia uma jovem guerreira chamada Yara. Yara não era uma moça comum. Ela sabia caçar melhor do que os homens da tribo, nadar mais rápido do que qualquer um e atirar flecha com uma pontaria perfeita. E além de tudo isso, era a mais bonita da aldeia inteira. O pai de Yara era o pajé da tribo, o curandeiro, o homem mais respeitado entre todos e amava a filha tendo muito orgulho dela. Sempre que Yara conseguia alguma coisa, o pai contava para todo mundo, com o peito cheio de orgulho. Só que essa admiração toda foi criando um problema. Yara tinha 3 irmãos, 3 rapazes que também queriam ser os melhores da tribo. E cada vez que Yara superava eles, cada vez que o pai elogiava mais a irmã do que os filhos homens, um veneno foi crescendo dentro do coração desses irmãos. Um veneno chamado inveja. No começo, era só um comentário aqui, um olhar feio ali, mas foi crescendo, até que os 3 irmãos não aguentavam mais ver a irmã sendo a favorita, sendo a melhor em tudo. E numa noite, os 3 se reuniram escondidos, longe da aldeia, para conversar. Enquanto ela viver, nós nunca vamos ser os primeiros, disse o irmão mais velho. O pai só fala nela, só ela, como se nós não existíssemos, disse o segundo. E o terceiro, o mais novo, ficou calado, mas concordou com a cabeça. E naquela noite escura, os 3 irmãos decidiram uma coisa terrível. Eles iam matar a própria irmã. Alguns dias depois, os irmãos convidaram Yara para uma caçada, bem longe, na parte mais funda da floresta, perto do rio. Yara, que confiava nos irmãos e não desconfiava de nada, aceitou. Eles caminharam por horas, entrando cada vez mais fundo na mata, até chegar bem na beira do rio, num lugar isolado, onde ninguém da aldeia jamais ia. E foi ali que os irmãos atacaram. Yara lutou muito, pois ela era forte e corajosa, mas eram 3 contra 1, e os irmãos conseguiram feri-la gravemente. Pensando que ela estava morta, eles jogaram o corpo dela no rio e voltaram para a aldeia como se nada tivesse acontecido. Só que o rio não deixou Yara morrer. Os peixes, que sempre respeitaram e admiraram aquela guerreira que nadava entre eles com tanta leveza, cercaram o corpo de Yara e a levaram para os fundos das águas. E ali, no fundo do rio, aconteceu uma transformação. As pernas de Yara se juntaram e viraram uma cauda coberta de escamas prateadas. Sua pele ficou ainda mais bonita. Seus cabelos ficaram longos, longos, boiando na água como se fossem parte do próprio rio. Yara tinha se tornado uma sereia.
E, com essa transformação, veio também uma dor profunda, uma dor que nunca mais saiu do coração dela. A dor de ter sido traída pela própria família, de ter sido jogada no rio pelos irmãos que deveriam protegê-la. E a partir daquele dia, Yara nunca mais confiou em homem nenhum. Ela passou a viver nas águas, sentada sobre as pedras nas noites de lua cheia, penteando o cabelo comprido, cantando uma melodia tão bonita que ninguém conseguia resistir. E quando algum homem, sozinho, passava perto do rio e ouvia aquele canto, ele ficava hipnotizado, esquecia de tudo e caminhava direto na direção da água, como se estivesse dormindo. Yara parecia então linda, com o corpo meio mulher, meio peixe, e abraçava o homem, levando ele para o fundo do rio. E lá nas profundezas, ela realizava sua vingança, sem nunca mais deixar aquele homem voltar para o mundo das pessoas vivas. Os poucos que conseguiam escapar do encanto de Yara nunca mais eram os mesmos. Voltavam para a aldeia com os olhos perdidos, falando coisas sem sentido, incapazes de esquecer aquele canto. E só um pajé, com muita reza e muito cuidado, conseguia trazer de volta um pouco da sanidade daqueles homens. E até hoje, os ribeirinhos da Amazônia contam essa história para os filhos. Se você ouvir numa noite de lua cheia, perto do rio, um canto lindo demais para ser verdade, corra, porque pode ser Yara, a mãe da água, ainda procurando, no fundo do coração, um pouco de justiça por aquilo que os próprios irmãos fizeram com ela.